Boa noite, Optcha, Jesse Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM, vivendo aqui a nova era junto com você. E assuntos da nova era são sempre bem-vindos. A gente hoje trouxe uma pessoa que já teve visões proféticas da pandemia antes da pandemia rolar, pessoa que fez transição de carreira e virou a mesa, desafiando normas e convenções em nome do que ela realmente acreditava. E ela, hoje em dia, apresenta um programa de televisão no qual ela aborda um conceito muito interessante chamado Alquimistas do Agora. Quando eu ouvi essa expressão Alquimistas do Agora, eu fiquei imaginando que fosse alguma ordem iniciática, uma ordem mística. Conversando, eu descobri muito mais do que isso. E a gente vai conversar com ela, a Carla Ramos, psicóloga, apresentadora. Muito bem-vinda, Carla. Comece a entrevista explicando para a gente um pouquinho dessa história dos alquimistas do agora, que não é uma ordem mística, certo? Antes de tudo, Jesse, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, né? Te acompanho pelo YouTube, pelo canal, né, do Baralho Bocudo, e na verdade, assim, é uma grande honra, assim, tá conversando contigo sobre um assunto que eu acredito que é pertinente a todo mundo, né? Porque os alquimistas agora somos todos nós. A partir do momento que se tem uma ideia, e essa ideia é uma nova iniciativa para um antigo problema, e isso repercute para auxiliar o coletivo, se torna um alquimista do agora. Então, todas as pessoas que eu converso e que eu vejo que são ideias inovadoras, ideias visionárias para auxiliar esse coletivo, se torna parte dessa grande alquimia do agora. Você apresenta esse programa, se chama Alquimistas do Agora? O programa é Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, né? E a questão, assim, de como começou a apresentação, eu como apresentadora também, é muito interessante falar, porque iniciou com um curso que eu fiz da Mônica Bonfilho. Maravilhosa! Ai, que saudades da Mônica! Ela é uma alquimista do agora, né? Ela é uma pessoa que repercute na gente características que a gente queira mudar as coisas, a gente queira contribuir para essa grande humanidade, né? Para essa proposta de uma vida com saúde sustentável. Porque não é necessariamente a gente ficar no antigo paradigma da competição, mas sim da cooperação. Todos se reerguerem nesse movimento de uma pós-pandemia, né? Então eu te pergunto, Jéssica, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Bom, eu faço o melhor de mim em tudo o que Uhum. eu me envolvo, buscando colaborar de verdade. Esse meu meio tem muitas pessoas que querem esfolar o cliente, né? Para quem não me conhece, assim, além de apresentador da rádio, eu sou tarólogo. Então, o tarólogo fica ali no pé do alguns, né? Os que são tóxicos, querendo que a pessoa faça trabalho espiritual, faz macumba, faz não sei o quê, e fica ligando, e fica tentando extorquir essa pessoa. Eu busco fazer diferente, abrir a mente para que a pessoa não precise dessa muleta o tempo todo. É o melhor que eu consigo e tento no dia a dia aí ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa legal. Perfeito. E daí tem muito a ver, assim, porque no momento que eu me vi como apresentadora, eu tive um grande desejo de, como psicóloga, quebrar as paredes do consultório e ir para o social. Uhum. Assim, parecido ali com a tua camisa, né? É. Pink Floyd, né? The Doors, que é essa vontade de fazer minha diferença no grande todo, né? Isso tem a ver com o negócio dos alquimistas de agora, então não é exatamente uma ordem esotérica, é um conceito. E você vai estar falando da Mônica Bonfilho, o que a Mônica Bonfilho teve a ver com isso? Antes, só falar com um comentário, a Mônica Bonfilho apresentou por muitos anos aqui na Vibe Mundial FM o seu programa, e ela que
no meio Nova Era, esotérico, uma estrela aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na infância, minha mãe fez um curso com ela, e a minha mãe comprou um livro para mim que ela autografou e colocou para o bruxinho Jesse. Eu já fiquei muito emocionado, já era fã, então, desde criança. Assisti as entrevistas dela no Jô Soares, e muitos anos depois a gente virou colega de rádio. Um dia eu fui lá num domingão tietar a Mônica, e desde então a gente se tornou amigos. De vez em quando eu peço algumas orientações para ela sobre a minha carreira profissional. Ela é brilhante, Mônica, amamos você. E você, qual foi a sua experiência com a Mônica? Ela já percebeu que você era bruxinho, né? A partir do Ah, momento que ela. isso foi incrível mesmo. A percepção dela é fantástica. E eu já era É, mesmo todo metido com astrologia, com tarô, desde criança. o que para mim aconteceu, eu fiz o curso dela de angelologia, né? E eu fui a última da fila também para pegar a assinatura dela, né? O autógrafo. Aí ela me abraçou e ela falou assim: Você vai apresentar um programa de TV. Ela Eu falei, profetizou. ela falou assim, mas isso ela falou quando eu tinha 17 para 18 anos, entende? Bem, bem lá no inicinho, né? E eu guardei isso, assim, naquelas caixinhas que a gente guarda internamente, né? Feliz da vida, né? E daí, lá em 2006, aconteceu o que ela me falou, Jéssica. Foi muito lindo, assim, sabe? Fantástico. Eu fui convidada para falar num programa de TV, saúde.com, sobre a questão do trabalho que eu estava fazendo, que era a Roda das Deusas, em busca da essência do feminino. Só que em 2006 ninguém falava muito disso, né? Eu estava mais. Em 2006 você já estava abordando aí na Lagoa da Conceição, em Floripa. Sim, E você estava, é. imagina que delícia, gente. Em Floripa, Lagoa da Conceição, vai ter lá uns workshops e palestras das deusas. Ai, que legal, conta sobre isso aí. Eu fiz um grupo com mulheres que a gente ia para a praia, fazia dança circular na areia, fazia um trabalho de arte terapia, sabe? Era algo bem diferente, assim, né? E quando eu falei na TV, eu falei que nem você, com você, assim, eu comecei a me empolgar, né? Porque me empolga, assim, os assuntos. E aí, quando eu terminei a entrevista, deu uma semana, a TV me ligou. Olha, gostaria de falar com Carla Ramos. Eu digo, sou eu. Ah, vocês querem uma outra entrevista? Querem que eu fale sobre que assunto? Não, a gente quer te fazer um convite. Você não quer apresentar o programa? Daí foi muito doido, Jesse. Daí, assim, a premonição lá da Mônica Bonfilho tudo se concretizou, né? Eu só tenho para agradecer para o universo que eu consegui fazer minha parcela de contribuição no grande todo, para que as pessoas aprendessem a manutenção de sua própria saúde e não chegassem num estágio de denegrir tanto assim a saúde, né? De degenerar tanto a saúde num processo de enfermidade, né? Uhum. Interessante. Quando você falou sobre o que você faz aí de diferente e tal, hoje em dia acho que existe uma preocupação muito grande em ficar empatando lá dos outros. Já está ajudando muito, né? Se você realmente não tiver atrapalha, você não está conseguindo ajudar, porque a gente às vezes quer ajudar e mais atrapalha. É observar se você não está atrapalhando nada. E eu vejo no seu caso, por isso que eu te convidei aqui para o programa, que o seu Obrigada. projeto ilumina o caminho das pessoas, esse seu brilho nos olhos e essa sua expressão da espiritualidade é original, é legítima, é verdadeira. Mas quando você colocou ali a palavra alquimistas com a letra K e tudo, eu fiquei pensando assim, será que ela está falando dos alquimistas? Dos alquimistas estão chegando, aquele que o Jorge Ben coloca lá no disco Tábua de Esmeralda, se referindo aos antigos alquimistas que faziam aquele processo de depuração da pedra até ela se transformar em ouro, que na verdade também isso é a lapidação do ser. Está falando aquelas fórmulas mágicas secretas, religiosas, místicas do passado, e que até hoje são cultivadas de maneira secreta, esses alquimistas. Ou ela está falando dos alquimistas que também tem uma linha incrível, os alquimistas que trabalham em terapias florais, aromaterapia, que também eles vão depurando essências até que essas essências nos fazem muito bem. De que alquimistas ela está falando? Então, explique você, de que alquimistas que você está falando, Carla? Eu estou falando, tem uma frase muito linda do Jung que diz assim, que todo encontro é alquímico. Na medida que uma pessoa muda,
a outra também modifica. Eu estou falando desse poder que todos nós temos de modificar o coletivo, de todos nós temos de modificar o exterior a partir de uma ação interna nossa, que Jung fala a respeito disso, da energia vital, né, da mudança do ciclo energético que a gente obtém até pela escolha das nossas palavras no nosso dia a dia, que Frijot Capra fala na Teia da Vida, que quando tem uma mudança, a mudança repercute em todas as pessoas que fazem parte dessa teia, né? Então, o meu convite para Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, é todos nós somos alquimistas do agora. Jesse, você é um exemplo de Eu um acho esse alquimista do nome agora. incrível e é, você poderia até o programa chamar Alquimistas do Agora, vai direto no assunto. Adoro, parabéns pela ideia. E muito legal esse conceito por trás. Então, não representa exatamente a alquimia como esoterismo ou como conceitos místicos secretos. É a alquimia mesmo do dia a dia da nossa mudança, que, como você muito bem falou, quando um muda, um evolui, traz todo mundo de gente evolui junto. E às vezes a nossa própria evolução, a gente deve ser grato a alguém que evoluiu primeiro. E essa busca de cada um evoluindo, a gente mesmo, por exemplo, aqui nesse contato que a gente teve e se conheceu, eu tenho certeza que as coisas que você falou despertaram luzinhas em mim que estavam apagadas. E o mesmo em relação a você, que eu posso ter falado alguma coisa que despertou luzinhas em você, como, por exemplo, o programa se chama, quem já é o fã-clube pedindo, né? Dá o nome do programa direto para alquimistas do agora, para brilhar e chamar mais pessoas que são interessadas por essa palavra tão interessante. E uma coisa assim que aconteceu dos alquimistas agora, que você mencionou da questão da premonição, é que mais ou menos ali em 2008 eu comecei a ver as pessoas assim fechadas. Eu achei até que era um pesadelo meu, assim, fechadas em sacos de lixos pretos, né? E eu falei assim, puxa, vai acontecer alguma coisa muito séria futuramente, né? E eu teria que fazer uma minha parcela de contribuição para que as pessoas soubessem a lidar com essa manutenção da sua própria saúde. Aí nasceu bem essa proposta, trazendo novamente aqueles antigos terapeutas que antes eram alternativos, e ou complementares que agora, na nossa visão atual mesmo, de uma nova era, são integrativos. Tudo é integrado, né? Não existe o ou, existe o e, né? O As que dava de polaridades são e. preconceito, né, com esse negócio de terapia alternativa, as pessoas ficavam morrendo de medo, porque muitas pessoas catavam de maneira irresponsável também e saíam fazendo, a gente vê aí a cascata de curas espíritas, fazendo umas coisas que às vezes pedia para a pessoa parar de tomar a medicação, por exemplo, ela está paciente, cancerígeno, e não, você não precisa mais tomar esse remédio porque eu coloquei a mão aqui e ali e achar que isso aí já vai curar e a pessoa morrer. Então, isso criou um negócio com essa palavra terapia alternativa que tem gente que demoniza. Então, por isso que é muito importante revitalizar mesmo. Até a palavra complementares é um pouco melhor, mas ideal mesmo, integrativo, porque não vai descartar a medicina tradicional comum como a gente a conhece, mas vai trabalhar de maneira integrada com ela. Porque daí, nessa proposta, era... Por que se espera doença para pensar em saúde, né? Desde Exatamente. já, né? Desde já que momento eu e você podemos fazer nossas práticas preventivas diárias em sustentabilidade humana para manter a nossa saúde ok, né? No nosso dia a dia. Isso. E quando você teve essa visão, me conta um pouquinho, porque você estava falando que estava no ano de 2008 e você via pessoas em saco preto. Como é que foi isso? Isso aqui pode se estender até um pouco mais para falar, porque isso aqui é realmente interessante. Outras pessoas também tiveram, e muitas pessoas escreveram, existe uma vasta literatura sobre isso, mas você não via exatamente as pessoas com máscaras na rua. A sua visão era de pessoas dentro de sacos de lixo preto. É, eu via muito a questão da morte, e a referência que eu tinha naquela época, que podia ser uma coisa de grande escala, seria um tsunami. Mas daí um tsunami em nível mundial, como isso podia acontecer, né? Mas daí vendo aquilo, porque podia ter duas possibilidades, né, Jesse? Eu ver aquilo e ficar paralisada no medo,
porque o medo paralisa a gente, né? Deixa a gente estático. Ou eu ver aquilo e querer fazer algo para evitar a situação geral, né? Hum, Com o pequenininho, a pequena parcela de contribuição que eu pude fazer através da comunicação foi auxiliar as pessoas nesse sentido da visão da saúde com vida sustentável, porque seria quais os conhecimentos antigos, milenares, que podem nos auxiliar nessa pandemia. Então, entendi. esse foi o mote que começou todo o processo. Tá, mas você primeiro teve uma visão dessa pandemia. Como que era essa visão? Foi um sonho ou foi algo como se fosse uma alucinação que você teve na rua? Ou era um sonho, era uma intuição? Por que o saco preto? Pô, me conta mais sobre isso, porque isso é um assunto que interessa para a gente saber se isso foi exatamente sobre a pandemia. Espero que tenha sido. Porque às vezes pode ser sobre algo que virá no futuro. Não, por favor. Risada nervosa essa, né? Não é uma risada É, de graça, é uma risada de... Porque saco preto, por que você não viu o povo com máscara? Mas você viu muito saco preto? É, eu vi muito essa coisa e eu vi a sensação assim de que não era uma pessoa só, era várias, sabe? Era um grupo. Aí na época eu até conversei com o meu professor é, de marketing e propaganda e falei para ele, olha, tinha que fazer alguma coisa assim para evitar de acontecer isso, né? Aí ele até me chamou de profeta do Apocalipse, Profeta do Apocalipse. e não acreditou, entende? Então, muitas vezes, eu acredito que as pessoas que tenham uma sensibilidade e não são bem aceitas no social por essa sensibilidade, elas não sejam necessariamente deixadas de canto. É necessário que a gente veja quais são essas premonições, porque as pessoas sensíveis, elas são uma espécie de pessoas que trazem novas tendências sociais. Exatamente. Geralmente mal compreendidas Sim. e mal interpretadas e colocadas, quando não num papel de charlatanismo puro, como alguém que está fazendo isso só para aparecer, é também vista como pessoas que têm algum problema mental mesmo. Existe o cético inteligente, aquela pessoa que pode ser um ateu, porque ele questiona tudo e só acredita na ciência, mas cada vez mais a gente vê que até essa pessoa que só acredita na ciência está começando a ficar ultrapassada, porque fala, tá, mas olha, tanta coisa, mas tanta coisa acontecendo, que essa ciência não está explicando, e que, de repente, a gente vê cada vez mais pessoas do meio científico, pessoas ditas sérias, abrindo mesmo para uma possibilidade de ocorrências que vêm do espiritual, que eu estou vendo de quilo caindo, aqueles antigos colegas, ainda mais quem veio assim como eu, de famílias da esquerda, comunistas, mais céticos, que questionam tudo e só acreditam na ciência, cada vez mais, aquele que era o jornalista culto intelectual de esquerda, Karl Marx, essas coisas todas, está lá falando do preto velho, está lá falando do caboclo, tá de experiências espirituais, está cada vez mais. Então, essa postura do doutor, que Catefai te chama de profeta do Apocalipse, agora você poderia perguntar para ele, né? Como que o senhor agora, o que o senhor tem agora a dizer daquilo que eu disse? A gente passou aí por 3 anos de pandemia. E como é que foi essa visão? Foi uma visão que você teve ou foi um sonho? Na verdade, foi algo que eu tive assim. Eu já tinha acordado, então eu acho que é um momento assim, meio de pré-vigília, assim, sabe? Mas eu considerei que foi um grande pesadelo pelo teor, né? Porque foi uma coisa extremamente forte para mim. Grandes metrópoles e sacos pretos. Pessoas dentro de sacos pretos, no meio da rua, ou sendo colocadas numa cova. Elas estavam. O que me chamou a atenção eram sacos pretos e sacos pretos fechados, né? Como aconteceu Não eram realmente, sacos assim. pretos de lixo, eram sacos pretos desses do IML, como se fosse isso. Ou era lixo de lixo. Era muito, e daí eu vi que não era necessariamente uma pessoa só, né? Era alguma coisa do coletivo, né? Porque Depois, você vê, posteriormente, acontecendo a pandemia, foi sim, na que pandemia a gente teve cenas, por exemplo, de enterros acontecendo à noite.
Uma das coisas Sim, mais macabras que eu já vi em televisão. Enterros acontecendo à noite, porque não podia ser de dia. Não, aquela época foi realmente terrível. E você teve mesmo essa profecia e que se concretizou, que eu espero que tenha sido só sobre isso mesmo. Agora, uma coisa que a gente também. estava conversando aqui antes foi sobre também a sua ousadia para conseguir concretizar projetos que realmente tragam cura para pessoas que estão completamente abandonadas, como, por exemplo, alas que a gente vê em alguns hospitais, que nenhum médico quer pegar, quer ir trabalhar lá, quer pôr a mão na massa, mas que está louco para pegar alguma coisa errada para denunciar e encher o saco. Aí vai lá uma terapeuta lá e faz conta essa história, que essa história é fantástica. Gente, ouça só como que vale a obstinação, a persistência e, às vezes, quebrar um pouquinho as regras em nome de algo maior. Eu me formei em psicologia, daí eu sempre tive essa vontade, assim, a gente tem, né, quando a gente sai da faculdade de forma adolescente, assim, de salvar o mundo, né? E daí eu dei de frente com a psicologia hospitalar, que eu escolhi, e eu olhei, assim, na lista, que eu tinha que escolher qual era o setor que eu ia ficar, daí era o terceiro andar, e o terceiro andar era um que ninguém queria. Eu perguntei, por que que ninguém quis aqui? Não tem ninguém com nome. Ah, porque ninguém quis ir, Carla. Eu digo, então me coloca aí, né? Aí eu cheguei lá e eu vi que ninguém quis ir porque era infecto-pediatria, a infecto-adulto e pacientes seminais. E eu estava recém-formada, Jéssica, com aquela grande vontade de salvar o mundo, daí eu dei de Cheia frente de com uma doença gás, cheia de pique, cheia de vontade de fazer e acontecer, pegou uma ala inteira para você. e foi assustador, assim, foi um desafio, né? Eu sou movida a desafios, isso que vale a pena, assim, porque no caso eram as crianças que iam por problema respiratório pro hospital, com os pais levando por um problema de tossezinha, né? E no final, fazendo um exame ELISA, constatava o HIV. Então, como passar essa bomba para a família através da tosse de uma criança? Então, o que que acontecia? Os residentes de medicina estavam desistindo, eles estavam entrando em depressão. Aí eu montei um projeto com eles assim da seguinte forma: vocês vão antes, fazem o diagnóstico de vocês, fazem o que vocês têm que passar as informações, e depois, no segundo momento, deixa eu acolher essa família. Porque se vocês tiverem estômago forte, vocês ficam comigo para a gente fazer o acolhimento dessa família. Caso não, vocês podem sair e eu fico. E foi um negócio tão interessante, porque daí eu estava paralelamente fazendo o reiki, né? Meu mestrado em reiki. E, aliás, isso que E, foi a quebra de regra, porque oficialmente você sim, não poderia chegar lá com um psicólogo e começar a fazer reiki na galera. E você catou e fez isso. né? Na verdade, era a forma que eu tinha para trabalhar com as crianças quanto à questão da imunidade. Então, na hora que eu fechava a porta para trabalhar, vamos supor, ludoterapia, sentar no chão e brincar com a criança, eu estava na luz do reiki, proporcionando que aquele momento ela também tivesse essa possibilidade pelo merecimento dela, né? Porque sempre a luz do reiki, a gente é apenas um canal, né, Jéssica? A gente é apenas um canal. Você se põe à disposição para ser esse canal sem o teu ego, no sentido da intenção que você queira direcionar essa luz, né? Mas pelo merecimento do outro, o outro recebe também. Então, as crianças, eu tinha essa vivência, os pacientes terminais, que ninguém gostava de ficar na sala juntos, assim, quando entrava a psicóloga, eu também trabalhava com eles, assim, E, e senti uma diferença grande. de certa forma, essa diferença grande que você sentiu, ela também ressoou na sua vida, né? Hoje você está aí com um trabalho expressivo, colocando os seus convidados em pauta no seu programa de televisão. Para a gente encerrar essa entrevista, fala um pouquinho sobre o seu programa, que horas que ele vai ao ar, como as pessoas fazem para te assistir. É, o meu programa se chama Saúde com Vida Sustentável, a Rede dos Alquimistas Agora. Agora irei revisar o título após Essa foi uma conversar com sugestão, você. foi uma sugestão. Às 11h30,
no sábado, na Primer TV, Primer que TV, uma TV de Floripa, né? é uma TV, um canal aberto em Floripa, e é um canal também fechado na net, que é o número 523, e Certo. você também pode ver pelo YouTube, porque o YouTube e o Facebook é no mesmo horário, no sábado às 11h30. Sábado às 11h30, na Primer TV, e a Sim. Carla Ramos está trazendo diversos convidados lá, são os alquimistas do Agora. Parabéns pelo seu trabalho, Carla, parabéns aí pelas suas histórias fantásticas, espero que você continue iluminando a vida das pessoas, e está convidada para, quem sabe um dia também, se transformar numa apresentadora da Vibe Mundial FM. Quem dera, Jéssica, Um beijo para você, Carla. querido. Eu vou encerrando esse programa de hoje aqui. Semana que vem tem mais. Acompanhe no YouTube Baralho Bocuro todas as noites este cigano com as cartas, desvendando as questões sentimentais da sua vida. Um forte abraço para você. Tchau! E até a próxima. A Lucy Colim, que é a curadora do festival, foi muito feliz na escolha dos temas e das pessoas que virão participar desse evento, né? Que certamente vai ficar marcado na história da cidade. Esse está sendo o primeiro, né? Primeiro festival da cidade. É o primeiro, é pioneiríssimo, né? Então, dá orgulho de participar desse primeiro momento, assim. Parece que a gente está abrindo um caminho novo para a celebração das artes aqui em Curitiba, né? Curitiba, assim como já é uma cidade referência nos festivais de música e de teatro, passará a ser também uma referência. Como surgiu a nomeação Festival da Palavra, ele é extremamente lúdico, né? Sim, é uma celebração, né? É uma comemoração. Vamos lembrar juntos, né, o significado da palavra. Por que a palavra é tão importante e por que ela merece uma festa? Porque ela merece ser festejada. Então, vão ser exibidas diversas formas do uso da palavra, mas de uma maneira inovadora, na minha opinião. E o festival dia 27 às 17 horas com um flash mob. Ah, sim. Vamos lá, vamos ler. O flash mob, cada um leva o seu livro. Seu livro. E na posição ali do cavalo babão até Belvedere, vai se passar um drone. Um drone. E vai filmar as pessoas num ato silencioso, né, da leitura. Isso. Cada um com seu livro. Então convidamos todos lá, né? Vai ser muito bom. E eu tenho certeza que esse festival vai ser um brinde de palavras aí para a cidade, né? Ah, vai. Curitiba vai ser uma nova palavra a partir de... Muito feliz por esse convite, porque, na verdade, a Feira do Poeta, eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque eu participei da primeira comissão que foi conversar na Fundação Cultural de Curitiba sobre a reabertura da feira. Era a Magela, o Brizola e o Getúlio. O Brizola e o Getúlio que não eram políticos, eles eram da Fundação Cultural. E a gente foi, uma turma de poetas, à frente da fundação, e chegou na hora, puxa, como que a gente vai se apresentar, né? Eu falei, gente, por que não os escritibas, né? Nós não deixamos de ser escribas de Curitiba, os escritibas. Gostei do nome. A gente chegou lá na frente do secretário, olha, nós somos os escritibas. Aí a gente chegou com o coletivo Escritibas. E esse coletivo Escritibas, ele foi há muito tempo a barraquinha que a gente tinha aqui na frente da Feira do Poeta para vender os livros independentes dos poetas aqui de Curitiba. E a gente fazia da seguinte forma, sempre tinha 3 pessoas responsáveis, uma para armar a barraca, literalmente, quase sempre era um homem, porque era muita ventania, a gente tinha que ficar segurando para não ir junto, né, tipo, para
paraglider, assim, né? E daí tinha uma pessoa responsável pela questão financeira e tinha outra responsável pela venda naquele dia, naquele domingo. Então a gente sempre revezava. E foi muito gostoso essa época, porque tinha também o Cutucando a Inspiração, que era com a coordenação do nosso saudoso Geraldo Magela, que, para mim, é um pai da poesia aqui no Lago da Ordem, né? E no Cutucando a Inspiração tinha novos expoentes de poetas da cidade, artistas de uma forma geral, e a gente se reunia para fazer arte, né? Aquela coisa que a mãe fala para a criança, não faça arte. Não, a gente ia fazer arte. Independente da idade, a gente estava lá fazendo arte. E, assim, uma lembrança legal que eu tenho de Magela, que depois eu vou contar para vocês mais pra frente essa história, que teve o seguinte, foi um evento que teve no Cutucando, e logo depois foi o meu aniversário, e o Magela ficou como cicerone do meu aniversário, né? Então ele chamava os poetas e eu fiz tipo um sarau para todo mundo, assim. E ele fez essa poesia que eu acho linda. Aura das deusas líricas, mulher luminosa, nunca escuridão, dama de 4 estações, cuja a estação primaveril é sortilégio para poucos e ela vive florida. Geraldo Magela. Então eu fico muito feliz assim de ter sido agraciada com essa poesia em relação que ele fez desse evento que teve. E no Cutucando a Inspiração, a pedido dele, eu montei uma performance que a gente trabalhava nos diversos sarais populares depois para a questão da violência do feminino, porque muitas vezes, na época que voltou a Feira do Poeta, era algo que estava muito em voga, mas muito silencioso. E quando depois da performance, a gente fazia uma roda de conversas e as mulheres falavam das suas próprias experiências. Então era muito, muito interessante essa experiência que eu tive com a Magela no Cutucando a Inspiração. Então a performance começava assim. Quem não me conhece, eu sou Carla e fui quase estuprada antes da pandemia. Para quem não me conhece, eu gostaria de apresentar. Sou Carla Ramos, psicóloga junguiana e trabalhei no setor do HC de mulheres com abuso sexual. Mulheres de todas as raças, credos, vinham até mim na imagem e semelhança de doutora, a salvadora. Doutora, será que foi meu batom vermelho? Doutora, será que eu provoquei? Eu merecia isso? Será castigo dos céus? Não! Eu estou aqui para falar. E antes disso, eu peço a permissão de tirar a minha persona de psicóloga, descer do salto alto do suposto saber, para assim, de peito bem aberto e pés descalços, compartilhar com todas vocês. Porque eu passei por isso também. Quando ele veio com a arma de choque no meu pescoço, eu intuí, percebi, e o mosaico do feminino ali se fez, e eu falei por todas vocês, não, dessa vez não. Quero agradecer a vocês, todas minhas terapeutas pacientes, professoras pacientes, que me ensinaram o que fazer no momento. Porque no momento de grande desespero, em hipótese nenhuma, demonstre fraqueza. Porque o gozo do estuprador está inteira, aquela presa, indefesa em sua mão. Não! Quem cala consente, quem fala pontua. E a mulher tem a maior arma, que é a palavra. E como uma mulher fala, e fala, e fala muito, tira qualquer nome do cérebro. E como eles têm a mente multifocal, eles se perdem na ação que deveriam fazer depois. Sabendo disso, o que aprendi com as minhas professoras pacientes, essa foi a minha salvação. Não quero que esse meu depoimento seja uma espécie de cartilha de boas maneiras, como a mulher se comportar socialmente. Eu quero muito mais que isso. Eu quero que seja um grande alerta, porque se vê meninas sendo estupradas em banheiros de escolas, se vê mulheres sendo também abusadas
em banheiros públicos para jogadores de futebol. E, se não nos conscientizarmos, estaremos voltando à Idade Média, onde a mulher, sim, era responsável por sua própria agressão. E era levada à fogueira, e como bruxas eram levadas à fogueira de sua própria vaidade. Não, dessa vez, não. A pedido do Magela, a gente fez todas as apresentações nos canais populares de todos os lugares da periferia. E foi tão interessante, porque você via pessoas chorando, você via pessoas depois procurando, querendo saber, você faz terapia individual, né? E foi muito legal, porque com essa possibilidade dele também abriu o meu campo de atuação, porque eu acredito muito que a palavra ela é extremamente poderosa, ela transforma a gente. E quando ela é feita de uma forma dedicada mesmo, de uma forma espontânea e que tem a intenção, ela atinge o objetivo dela, né? Então, quanto tempo tem mais? Tem uns 17 minutos. Ah, tá. Então, é assim. Eu almejo, quero e desejo mergulhar em você, mas antes aprendi que devo primeiro me despir dos medos, dos receios, daqueles antigos enredos, abandonar as cascas, as máscaras, na aparência, para assim eu agora só, alma e essência, mergulhar só de mim em você. Aí tem duas poesias que eu fiz pro teatro, porque eu sempre quis fazer teatro. Daí quando chegou aos 40 anos eu falei, vou realizar o meu grande desejo. Tudo bem, o pessoal achou meio estranho da família, mas fazer o quê? Então, eis-me aqui, ao palco da vida. Ao descortinar as cortinas, os nós da vida se apresentam a nós. Na plateia, alguns amigos ainda permanecem, esperando e torcendo pacientemente para que eu consiga chegar com fôlego, são e salva, ao grande finale. Já na peça, o enredo da minha vida mudou. Já não sei bem aonde comecei a improvisar tanto esse subtexto. É que devo ter esquecido o meu original numa dessas gavetas guardadas, as 7 chaves, que no decorrer da nossa vida se perde a chave num lugar ou talvez num momento qualquer. E aquela antiga peça da romântica que sou já saiu a tempo de cartaz. Agora estreia em seu lugar uma paradoxal, dramática comédia de risos à parte, mas com lágrimas bem inclusas, a nos ensinar que só aprende pelo amor ou pela dor. Isso, como aprendizes na vida, realmente é inevitável. Mas consegui dessa vez, ao final do ensaio, eu sou, em essência, sem palco, sem persona, ou ao menos cenários, que venham me camuflar, para me proteger, pois começar de novo já está em cartaz, e todos de convite às mãos, e para bater o martelo, só o destino é quem me entrega a peça de nossa vida. Falarmos. Em seu grande teatro, a vida é emaranhado nos seus mais diversos atos, que por acaso ao acaso nos prega cada peça com as mesmas personagens e seus eternos e repetitivos enredos, nos levando sempre a antigas paisagens. No recorrer de nossa jornada, todos os externos desencontros foram sim um encontro ao nosso ser interior. Nas entrelinhas do tempo, os momentos são pausas, no meu caso, as bem dramáticas. Capítulos de saúde com vida são registros de desejo de existências, em dinâmicos paradoxos de vida alquímica. E todo vale sombrio traz em si o potencial de vir a ser um pico iluminado. Porém agora, eu te peço que no palco da minha vida, para sua próxima apresentação, tenha mais cuidado. Dessa vez, por favor, venha de pantufas. Só passos bem leves ao pisar no meu coração. E me prometas que me decifres em meus sentimentos latentes, mas nunca, em hipótese alguma, me conclua nos meus atos expressos, pois sendo assim, aos poucos, poderá matar o nosso vir a ser. É a última que foi, na verdade, do
com a situação que eu comentei com vocês, que o Magela foi o mestre de cerimônias. Porque houve uma situação no TUC, não sei se vocês sabem, que o Franchico, ele faleceu tocando violão. E daí logo depois, assim, uma semana depois era meu aniversário. E tudo tava assim, meu Deus, né? E como que eu vou falar, festejar, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma festa pra vida, né? Daí fiz aquela fogueira, a gente dançou em volta da fogueira, pra relembrar, né? E essa poesia, assim, ela surgiu exatamente após o falecimento do Franchico. E eu dedico a Batista de Pilar, Magela, né? Todos que nos deixaram nessa, né? Na pandemia e na pós-pandemia, né? Voo de fênix, calarrandos, paradoxos, óxidos, ácidos necessários para nós agentes de mudança, reagentes físicos, químicos, alquímicos que somos em vida. Paradoxalmente, num tal dia, simplesmente ele se foi, na mais profunda simplicidade da matéria ao espírito. O corpo se despede em reverência do ser eterno que somos, da presença à ausência. É na extrema ausência física que se dá a presença espiritual do ser interior, do claro ao escuro. É só nas sombras que se pode ver a presença da nossa luz, da música em iniciais acordes ao silêncio do profundo. Mas é apenas no profundo do silêncio que escutamos a linguagem essencial, a do coração, que se dizia ser invisível aos olhos físicos. Mas como aprendizes do momento, a visão da essência lhe se fez. Hematocrosmos, em visão da águia, somos magos, artistas na arte do criar. Somos nós, todos os alquimistas, em espelho ao grande Criador. Em microcosmos, somos apenas instrumentos celestes, feitos de pó de estrelas, representantes do sutil, do divino ao profano nesse denso plano terreno. Apenas frágeis e pequenas peças de produção em grande sábio divino mosaico, que ao seu chamado à essência, desprenderemos cinzas dessa matéria, dessa vida, a matéria bruta de fim do trato, para assim envoltos a todo esse amor universal agora, já espíritos livres, voaremos como fênix de volta para a nossa casa. Essa aqui foi feita que eu participava do coletivo. Na verdade, eu comecei colocando as minhas poesias no coletivo, com o coletivo Meninas que Escrevem em Curitiba, que era um coletivo que abrangia todas as meninas que escrevem em Curitiba. Aí depois a gente elegeu a Mariana Coelho, e daí virou o coletivo Marianas, né? E essa aqui eu fiz quando a gente foi fazer uma oficina de literatura, digamos assim, no presídio de Pirapara com mulheres. E a sensação que eu tive, gente, foi impressionante, assim, porque daí eu li aquela poesia da Flor Bela Espanta, né? Quem sou eu? E elas fizeram uma poesia de quem eram elas. E a sensação que eu tive foi tão forte, assim, que se alguma levasse a gente pro canto e a gente ficasse de laranjado, a gente ficava presa lá dentro. E elas saíam no nosso lugar, porque era muita questão humana, muitas questões até que elas foram para um extremo, porque acho que muitas vezes não tiveram a possibilidade de simbolizar escrevendo. Né? Daí, as questões humanas que elas foram pro ato e não simbolizaram na escrita, né? Então, vida alquímica. Nascer, habitat aquoso em minha expansão, na extrema constração. Chegando à vida, somos gélidos seres de água condensados. Ao renascer em gratidão, no coração, meu gélido ser se derrete ao calor do amor. E ao final, eu renasci. Deixei de colocar invisíveis grades em minha liberdade, na sonoridade uníssona, da sonoridade que toca a música em minha feminina alma. Agora já calma, em gratidão universal. Ao derreter gélidos medos individuais, descobre que eu sou água coletiva que alimenta essa grande fonte chamada vida. Eu tinha uma proposta, se tivesse tempo, porque quando eu fiz a parada literária ali no Memorial Árabe, Khalil Gibran, eu coloquei todas as conexões feiras do poeta, todos os parnasos poéticos, e daí as pessoas tiravam e liam.
poesias, assim, pra gente confraternizar. Por isso que é o motivo aqui. Deixa eu falar uma coisa, cara. Oi. Você fez o presídio feminino e eu fiz o presídio masculino. E a sensação foi a mesma. Os caras ficavam realmente mostrando, com gestos, com manifestações corporais, que eles, se soubessem escrever, escreveriam aquilo que eles estavam sentindo. E melhor que nós. Sem dúvida. E é impressionante, se vocês quiserem ver, ia, na verdade, virar um livro, ficou um projeto pela metade, mas eu tenho uma página no Facebook que é Mulheres Entre Muralhas, que são as poesias delas mesmas, sabe? Muito jóia, assim, porque questões, coisas da vida mesmo, só que elas levaram por um extremo, porque elas não... Elas, inclusive, para fazer a oficina, né? Não sei se aconteceu isso contigo, tinha que pedir permissão, porque elas não podiam nem ficar com lápis, porque lápis era pontiagudo. Eu morrendo de medo, que tinha uns 400 neguinhos ali dentro, uma portinha desse tamanho para sair. Você olhava para fora. É verdade, mas é uma experiência ímpar. Sim. É humano com humano, né? Só faltou o uniforme pra gente, né? Meu Deus. Mas eu falei pra ele que eu fui preso 2 vezes, daí eles ficaram empatados. Ah, já resolveu. Não, eu acho que questão do humano, assim, isso não tem diferença, né? É só uma expressão de humano na nossa frente. A gente podia estar preso lá e eles soltos. Sim. Então eu gosto bastante dessa aqui. Aquela Deus em Nós. Foi a minha primeira, tá? Cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás, na antiga história da humanidade, quando as mulheres faziam parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua essência feminina. Eram donas de si dos seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento e o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, a deusa foi desapropriada de seu significado e, então, menosprezamos a feminilidade, questiona-se da capacidade, desconfia-se da fertilidade e nega-se os desejos. Desconhecemos a alma feminina, assim todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar-se a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. Inebriante alquimia. Eu quero assim, mas não assim por uma só vez ou assim tudo de uma vez só. Rápido, como beber em gargalo de garrafa só, para saciar toda a nossa sede de vontade. Não, assim não. Mas te quero assim, assim aos poucos, na medida certa, em equilíbrio na alquimia da agora. Te quero assim aos pequenos goles, para melhor apreciar todo o dionisíaco buquê de sua essência. No aroma inicial, no ritmo, e no textura final, no íntimo. Ao mergulhar novamente o desejo que despertas em mim ao sentir apenas o gosto do seu beijo. Inebriante alquimia, és como vinho tinto que aquela noite compartilhamos e aos pequenos goles juntos nos disputamos. Conectando Santa Catarina, valorizando nossa gente. Primer TV. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O café de hoje
respondendo uma pergunta da Vanessa, que me pediu para dar dicas de como organizar uma rotina diária de estudos, autoconhecimento e meditação. Toda criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa. Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo, é acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo, porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo, que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação,
Seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre realmente seus atos, sobre as suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação. É um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você tem uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. E você, conta pra mim, você faz também alguma dessas práticas diárias ou tem alguma outra que eu não tenha falado aqui? Conta pra mim, escreve nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém especial e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo café.